A socióloga, economista e youtuber Sabrina Fernandes publicou um texto matador no Intercept explicando que o Lula precisa abandonar o agro para salvar o Brasil das queimadas. Vamos entender? Com o nosso Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro Brasil. Bora lá! Eu tô aqui rindo porque eu me engasguei antes de entrar nesse corte. E o Pedro falou: respira, respira. E o chat dizendo: respira esse ar de fim de mundo, respira, vai. Meu Deus, meu Deus. A gente mandou tantas indiretas nessa live pros cortes. Mas, Ana, eu tava lendo esse texto, não sei se você conhece o trabalho da Sabrina, ela é do canal Tese Sim. 11, que foi inclusive descontinuado. Acho o trabalho dela maravilhoso. Também. Fez campanha pelo Lula, mas faz críticas essenciais ao governo, né? E ela escreveu esse texto no Intercept, assim, que é assustador. Eu vou destacar algumas partes, mas é o seguinte, ela abre aqui, né? O Brasil tá pegando fogo, no pior dos sentidos. Não é nem necessário acompanhar as matérias jornalísticas e análises ambientais sobre os focos de incêndio em todos os biomas brasileiros. O que está acontecendo com esses incêndios, gente? A nuvem de fumaça está indo em direção, inclusive, a outros países. Tem notícia de que isso pode chegar na Argentina, que isso pode chegar em outros países da América Latina, e que o ar de São Paulo, da cidade de São Paulo, ficou com a pior qualidade do mundo. E isso é uma vergonha para um governo como o governo Lula, que foi eleito para mudar isso aí. Uhum. E não mudou. E aí a Sabrina, ela lembra primeiro de um episódio histórico, que é o Dia do Fogo, né? Em 2019, quando o céu das grandes cidades, como São Paulo, escureceu diante das queimadas criminosas e gigantescas na Amazônia, no Dia do Fogo, no primeiro ano de governo abertamente ecocida de Jair Bolsonaro, o debate sobre a violência ambiental do agronegócio e a necessidade vital de proteger e recuperar as nossas florestas levou a mobilizações de rua, algumas até mesmo espontâneas, sem grandes convocatórias por organizações de esquerda. E aí também vai a minha crítica aos partidos. A gente ainda não tem dentro da esquerda, exceto em algumas organizações mais ligadas a ONGs e não tanto à estrutura dos partidos, discutindo essa questão da ecologia, do ecossocialismo, que é uma bandeira que a Sabrina coloca. E aí a gente vai para os dados mais assustadores do agronegócio. Por mais que seja doloroso admitir, como defensores de uma reforma agrária popular, sabemos que materialmente não estamos prontos para o fim do agro. Uma das principais razões para isso é que onde temos capacidade de intervir para reduzir a participação do agronegócio na economia brasileira, agimos para incentivá-la e aumentá-la. A diferença do investimento federal, aí é no governo Lula já, para o agronegócio, em comparação com a agricultura familiar, é exorbitante. O plano safra da agricultura familiar, deste ano e para o ano que vem, destinou 76 bilhões em créditos rurais. Isso foi anunciado pelo próprio presidente Lula. Boa. Plano safra, agricultura familiar. Sabe do que foi do plano safra para o agro que não é familiar, para o agro de latifúndio, para o agro que planta soja, para o agro que destrói bioma da Amazônia e do Pantanal? São 400,59 bilhões. Agro familiar, 76 bi. Agro de latifúndio, 400 bilhões, doutora Ana. E aí ela emenda aqui na explicação. Por mais que o governo sinalize que é importante aumentar a produtividade da agricultura familiar no que tange à produção de alimentos, é evidente que o esforço é de incentivo aos pequenos produtores que precisam de infraestrutura adequada para produzir e comercializar, mas também a manutenção de uma estrutura produtiva desigual de terra. A Sabrina lembra que esse setor do agro, na sua maioria, fecha com o Bolsonaro, mas mostra que o Lula insiste, sobretudo na pasta da agricultura ligada ao agronegócio, em reforçar todas as más práticas que a gente vê com o Jair Bolsonaro. E é o agronegócio que está nos devendo. O agronegócio está destruindo o ar, o agronegócio está destruindo o solo, o agronegócio está botando o planeta em risco e a gente continua dando incentivos para ele.
E aí ela chega aqui no final do texto, né? A triste partida da economista Maria da Conceição Tavares nos lembrou da sua célebre afirmação: ninguém come PIB, come alimentos, porque a gente teve um resultado muito importante do PIB nessas últimas 2 semanas. O PIB do Brasil foi o segundo que mais cresceu no mundo. Só que ela escreve aqui no Intercept: o peso que damos ao agronegócio na nossa economia não somente favorece commodities em detrimento de alimentos, mas também, pouco a pouco, nos impede de respirar. Precisamos reorientar urgentemente o discurso de transição no Brasil para impedir que seja sequestrado tanto pelo capitalismo verde, que não resolve essa questão, quanto pelas velhas forças políticas que sugam recursos diretos e gastam outros ao causar perdas e danos catastróficos. Alguém aí lembrou de Rio Grande do Sul? Chuvas? Uhum. Centenas de cidades embaixo d'água? Isso foi resultado desse agro. A insistência na aposta falida de conciliação com uma classe política e econômica que ataca todas as formas de soberania popular mantém o Brasil asfixiado, figurativamente, ao sufocar a construção de alternativas e, literalmente, com fogo e enchentes. Eu achei esse texto muito forte, eu recomendo muito que vocês leiam, não vou ler o texto inteiro aqui no nosso corte. E aí ele se soma com as notícias que a gente está vendo nessa semana. Saiu no dia 9 de setembro deste ano, está na Carta Capital e saiu nos outros veículos, né? O Brasil tem cerca de 60% do seu território coberto por fumaça de queimadas. Há uma suspeita de um movimento coordenado envolvendo grandes produtores, que inclusive querem atacar o governo federal para arrancar mais privilégios. A previsão é que a fuligem proveniente dos incêndios encubra, até o fim dessa semana, até mesmo as capitais da Argentina e do Uruguai. É assustador, gente, é assustador. Isso é uma informação do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, e a previsão de meteorologistas é que a fuligem proveniente encubra até os outros 2 países. Segundo o site suíço iCare, São Paulo era a metrópole com a pior qualidade de ar do mundo por volta das 10 horas desta segunda-feira. Era um índice que ranqueia as cidades com pior qualidade de ar e que tem no máximo o valor de 160. A cidade de São Paulo apareceu no topo nessa data e em segundo lugar com 158, ao lado da cidade de Lahore, no Paquistão. A gente só não superou essa cidade no Paquistão. A baixa qualidade de ar nessas capitais supera de Jacarta, na Indonésia, que aparece em terceiro, seguido por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Kinshasa, no Congo. E aí tem um vídeo da Sabrina, ela encerrou o canal dela há 1 ano, e ela fala sobre a necessidade de a gente fazer oposição à esquerda. E aí eu queria mostrar, Ana, é um vídeo longo, mas eu queria mostrar esses 6 minutos iniciais, que eu acho que eles explicam a necessidade de fazer o que ela está fazendo nessa coluna do Intercept, que é alertar que o Lula está num caminho sem saída. Ou a gente vai ter que mudar radicalmente essa relação com o agro, ou a gente vai matar a nossa população. E eu estou falando muito sério quando eu falo sobre isso. Vamos lá. Foi antes do 8 de janeiro, No aliás. último vídeo de intervenção política aqui no canal, eu falei sobre a questão de transição, tanto no sentido micro, do momento específico que o Brasil está vivendo, quanto no sentido mais amplo, especialmente tratando de crises. Hoje eu quero falar de como a gente deve tratar a questão da oposição nesse cenário, porque para quem é socialista, vale a pena refletir, pensar com bastante cuidado sobre quais são esses fatores da conjuntura hoje e como pautar algo além do que está dado, do que é o sistema capitalista, mesmo um pouco mais democrático, nesses moldes da democracia liberal capitalista agora. É disso que a gente vai tratar hoje. Eu já adianto que eu estou falando aqui de socialistas e não estou usando a palavra comunismo, porque a gente entende que o socialismo é a transição para o comunismo e o socialismo é o que está engajando diretamente com o Estado. Então, se o marxismo pauta para além em relação ao comunismo, a gente sabe que o socialismo é essa fase transitória anterior.
E aí tem partidos e organizações diversas, inclusive, por exemplo, o Partido Marxista-Leninista nos Estados Unidos, que também tem socialismo no nome. Então eu estou falando de socialismo porque a gente está lidando com essa questão de engajamento com o Estado agora. Eu sei que muita gente que se politizou no último período, inclusive vocês que chegaram aqui no Tese 11, se politizaram debaixo do governo Bolsonaro, ou sob o governo Temer. Então, já no momento em que a gente era oposição a um governo de direita no Brasil. Tem algumas pessoas que começaram a se politizar lá atrás, talvez no segundo mandato da Dilma, talvez no primeiro, e aí tem gente que está aqui há muito tempo, então passou por várias fases entre está pautando uma alternativa ao capitalismo debaixo de um governo de direita, mas também debaixo de um governo de esquerda ou de centro-esquerda. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque socialistas farão algum tipo de oposição, não importa se o governo é de esquerda ou se o governo é de direita. Por quê? Se este governo é um governo que ainda trabalha dentro dos moldes do capitalismo, o socialismo faz oposição ao capitalismo. Então, diante da política anticapitalista, a gente sempre vai ter algum tipo de insatisfação, a gente vai ter algum tipo de indignação também, e vai ser necessário se organizar em relação a isso. Não somente para estar reivindicando pautas em relação a esse governo, mas também para construir além, não nos dando por satisfeitos com o ciclo eleitoral de a cada 4 anos estar trocando de governo. Agora é 2023 no Brasil e nós estamos sob o governo Lula, que é um governo que foi eleito diante de um molde aí de frente ampla, que tem tanto pessoas mais à esquerda e pessoas mais à direita. Essa frente ampla, inclusive, tem se traduzido como algo tão amplo que na composição do governo em si, Lula acabou trazendo gente, por exemplo, do União Brasil, que nós consideramos como base de direita conservadora, extrema-direita, base do bolsonarismo. Olá, Então, já entra uma Soratronic. crítica direta sobre quão amplo isso está sendo. E aí muita gente diria, mas isso é necessário para garantir governabilidade. Tem um vídeo aqui no canal já sobre governabilidade, refletindo sobre isso alguns meses atrás, para a gente problematizar um pouquinho sobre essa questão das alianças, essa ideia de que a única maneira de garantir a governabilidade é fazendo alianças com a direita mais abjeta ali dentro do Congresso. Então, não vou entrar nisso aqui agora, vocês podem conferir. Porém, tem muita coisa interessante acontecendo aqui, que principalmente quando a gente entra no contraste do que foi o governo Bolsonaro, parece dar assim um grande alívio. Basta olhar para algumas outras escolhas ministeriais, a volta do Ministério da Cultura, a gente olhar quem que está no Ministério dos Esportes, a gente vê a galera que está aí nos direitos humanos, povos originários, tem muita Ana Moser já caiu. realmente de avanço acontecendo. Na minha área que eu trabalho, que é com transição ecológica, por exemplo, tem um respiro aí pra gente com a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. E claro que esse respiro, ele entra nos moldes do sistema capitalista, até porque a Marina não é uma ecossocialista. A Marina já está falando aí que vai ter gente de esquerda, gente de direita, vai ter mais socialistas, mais capitalistas, o importante é que todo mundo é ambientalista. E é algo que a gente já problematizou aqui antes. Esse zoom foi ótimo. Foi maravilhoso. Ana, acho que já tá tranquilo o vídeo até aí, mas o que eu ia falar é o seguinte, o Lula e o petismo conciliaram tanto que tá faltando ar, né, gente? É verdade. A crise... A crise do ar, vamos chamar assim, né, das queimadas, enfim, tudo que todo mundo está sentindo agora, ela reflete aí um lugar onde esse governo tá falhando, né? E o ponto onde a coisa pega é o agro, entende? E essa relação com o agro... E por que o agro tem tanta atenção? Porque a gente não pensa a economia de um outro jeito. Exatamente. É preciso fazer essa parceria toda com o agro? É preciso? Pois é. E aí entra também no que ela falou, né? Não adianta. A gente que é socialista, as pessoas que são comunistas, as pessoas que pensam uma sociedade melhor do que o capitalismo, não dá para concordar com isso, gente. Não dá. E uma coisa que agora não, acho que foi a Letícia estava dizendo aqui no chat também é terrível, né? Ela está dizendo que ela é paraense e convive, né, com isso todos os anos. Mas a notícia é quando a gente começa a sentir aqui no sul, né?
A mídia sudestina, né? É um clássico. É um clássico, é um O dia do fogo de 2019 virou notícia porque São Paulo ficou com um céu preto. Mas quantas Exatamente. vezes a Amazônia ficou... O Amazonas ficou irrespirável, né? Uhum. E a gente já está ignorando isso, ó, faz muito tempo, né? Talvez tenha que começar a esperar chover preto na casa de mais gente importante aí, né? Ou não, Nos jardins em São Paulo, talvez. talvez. Ou não. É Será isso. que eles têm purificadores de ar bons lá? É por isso? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Ficamos por aqui. Tô rindo para não chorar, hein? Eu também, tô chorrindo. Vamos lá. Recadinho. Vamos lá. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por continuar lutando num mundo e num país que parece que não estão dando muita bola pro fato da gente não estar conseguindo respirar. Para pensar nisso, tá? Enfim, eu queria agradecer a sua presença aqui, a sua perseverança e aproveitar para convidar você para conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, a TV Cringe Brasil, que está lá no ar. A gente está levando os nossos vídeo ensaios, vídeo documentário, vídeo react, vídeo colagem TV dos anos 90, tudo junto e misturado para falar dos assuntos que intrigam a gente, entre eles a ciência, filosofia, história, cultura, tudo que faz a gente querer saber mais e faz a gente também entender o mundo um pouquinho melhor também. A gente acabou de abrir ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Participando ali, você pode mandar um recadinho do coração para alguém no final dos nossos vídeos, ou pode aparecer piscando no melhor estilo Jequiti. Ajuda a gente aí a fortalecer a nossa TV Cringe Brasil, mas só se você quiser, tá, gente? Beijo, chat, voltamos em instantes.